Paz do Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Viemos aqui trazer a palavra do Senhor, a palavra revelada que Deus colocou em nosso coração. Então já aproveite, já pegue sua Bíblia, sua agenda, anote tudo que você ouvir, anote os versículos e capítulos usados e seja edificado junto conosco, em nome de Jesus. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson, estamos aqui, felizes de poder mais uma vez estar aqui compartilhando, da palavra de Deus. Temos aqui uma mensagem em nosso coração e queremos aqui, com humildade, com simplicidade aqui, transmitir a todos vocês que essa palavra possa estar sendo valorizada, que vai trazer também uma edificação e uma compreensão muito maior, do que é a fé, do que é o Evangelho, do que é o propósito de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, irmãos. Então curtam, compartilhem, sigam o nosso canal no YouTube, É Tempo da Verdade. É sempre tempo da palavra de Deus, né? Amém. O senhor quer iniciar, pastor? Sim, eu quero me utilizar aqui de uma palavra que fala sobre uma admoestação que o escritor dessa carta aos Romanos, no capítulo 16, praticamente finalizando o livro de Romanos, ele escreve algo muito importante para irmãos, para a igreja, Então essa palavra vai ser mais direcionada à igreja e para quem, vamos dizer, ainda não faz parte dela, mas que, por não compreende ainda a obra da igreja, vamos dizer assim, uma consideração, espera ver uma igreja, espera ver no povo de Deus, algo de Deus, uma verdade de Deus. Algo diferente do mundo, Exatamente. E a gente quer pontuar algo aqui que nessa palavra o Espírito Santo vai nos ajudar e ajudar todos que estiverem nos ouvindo em nome de Jesus, Em nome de Jesus. Então a palavra aqui, Romanos 16, versículo 17 ao 19, diz assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino, à doutrina que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites ou desejos, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos ou simples. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom ou ao bem, e sem malícia em relação ao que é mal. Amém? Amém. Então essa é a palavra que inicialmente gostaríamos aqui de nos utilizar e compartilhar com você aqui nesse tempo que é tão importante a gente entender algumas bases, alguns princípios, visto que a gente está vivendo um tempo tão complexo, a gente está vendo tanta incompatibilidade, de uma fé, que se prega nos tempos atuais, e incompatibilidade com o quê? Com a própria palavra de Deus, com o propósito de Deus, com os princípios e o caráter de Deus. Então nós precisamos dar aqui um start, para todos que estão aí, confusos, que estão talvez frustrados por pessoas, por situações, com escândalos, com tantas coisas, mas a palavra de Deus nos orienta como devemos nos portar, como devemos visualizar isso e em quem devemos estar focado e no que fundamentado. Então isso vai acontecer. A palavra de Deus fala que é mister que venha o escândalo, é inevitável que venha, mas ai daquele por quem vier. Então é muito importante que cada um de nós saiba o nosso lugar, nossos privilégios, mas também as nossas responsabilidades. Como cristãos, todos nós temos responsabilidades, porque fomos chamados para sermos de Cristo e para estarmos em Cristo.
e principalmente, não somente os cristãos, do modo geral, que aqueles que têm a fé comum, a fé para a salvação, mas aqueles que exercem o ministério, aqueles que trabalham no ministério. Esses, então, é requerido deles, né, uma posição, né, muito mais cautela, de muito mais princípios, né? Se exige-se mais, a palavra de Deus fala que a quem mais for dado, mais será cobrado, né? Então a gente pesa sobre nós uma responsabilidade, né, de como nós caminhamos, de como nos comportamos, e como nós agimos e interagimos com todos os irmãos da fé e também com os demais, amém? Então vamos lá, vamos ao texto da palavra. Então Paulo aqui está dando uma admoestação, como eu falei no início, né? Então ele está dando aqui, então a própria palavra de Deus, ela já nos orienta em tantas coisas. O problema é que as pessoas ficam sem a palavra e não olham para a palavra. Então elas olham para eventos, acontecimentos, olham para escândalos e não olham para a palavra. Mas é a palavra que nos orienta o que devemos fazer, como devemos agir, como devemos reagir em situações, em ataques. Muitas pessoas, por exemplo, a igreja está sendo atacada nesse tempo, né? A gente sabe disso, é perceptível isso, mas como que a gente reage? A gente vai se esfriar com a igreja? Vai temer ser a igreja? Eu vou ter medo de ser igreja? Vou ter medo de ser um pastor que fala a verdade? Não, é o momento de me posicionar, é o momento de falar, é o momento de ser e fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. É o momento de você viver aquilo que você foi chamado para viver, amém? Então vamos lá. Então Paulo fala assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino, à doutrina, aos ensinamentos, né, que vocês têm recebido. Ou seja, então quando vocês aprendem alguma coisa, vocês veem alguma coisa que não está compatível com aquilo que você aprendeu, é um obstáculo, porque você vai usar aquilo, entendeu? Como, poxa, isso não era para acontecer na igreja, isso não era para acontecer no meio do povo cristão, mas está acontecendo. Mas são obstáculos ou são escândalos que alguém está causando, né? Mas que na verdade você não deveria olhar para ele, você deveria olhar para a palavra de Deus, olhar para Cristo e não julgar aquele que errou, não julgar nem condenar aquele que está vamos dizer, está se perdendo, está se desviando do caminho, mas você permanecer firme. E esse é o foco da palavra de Deus, esse é o princípio dos ensinamentos e doutrinamento da palavra de Deus para nós. Então nós temos esse dever, devemos tomar esse cuidado para nos guardar de tropeçar na palavra. Então nós temos, o que significa tropeçar na palavra? É não respeitar ela, é transgredir ela. E ela nos ensina a não transgredir. E às vezes a forma de que estamos julgando as situações, estamos transgredindo ela, porque não estamos o quê? Visualizando a palavra. Então vamos seguindo o texto. Então assim, então é inevitável, né, que vem pessoas que causam escândalos, causam divisões, põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Mas olha bem, mas o ensino que você tem recebido, se você foi ensinado pela palavra de Deus, não deixe os obstáculos dos homens, ou os acontecimentos, ou os eventos, ou os escândalos dos homens te privar daquilo do ensino que você recebeu de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser um fundamento para nós e uma verdade absoluta para nós. Agora, o que o homem erra, ou que alguém faz de errado, você não pode vincular isso a Deus, ou achar que Deus falhou porque alguém falhou. Não, Deus não falhou, a pessoa falhou na fé. A pessoa fracassou na fé, mas a obra de Deus continua, o propósito de Deus continua, e o amor de Deus continua, a bondade de Deus continua, a graça de Deus continua fluindo em nosso favor. Então a gente deve continuar o quê? Na fé, na palavra de Deus. Muito bem, vamos a seguir, vamos prosseguindo. Diz assim, a palavra então fala assim, então esses são obstáculos, e aqui a recomendação, afaste-se deles, ou seja, não te envolva nessas coisas. Entende? Não te envolva nem com acontecimentos e nem com pessoas que não estão na mesma fé que você. Até porque, desculpa cortar o senhor Sim. aqui para mim não perder o sentido da palavra que o senhor está trazendo. A palavra de Deus nos fala que nós devemos correr em direção ao alvo. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Sim. A palavra também fala que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. E eu tenho que olhar para ele. Eu não vou ter fé olhando para o pastor.
Deus utiliza ele para trazer a palavra, mas é a palavra que vai me trazer a fé. É Jesus Cristo. Então os meus olhos eles têm que estar totalmente fitos na palavra de Deus, em Jesus Cristo, olhando esse alvo. Eu não posso me distrair, permitir que o inimigo roube aquilo que eu estou recebendo de Deus e nem começar a entrar no ambiente de julgamento. Se alguns homens estão falhando ou recuando, talvez eles nunca estiveram na fé, mas se eu estou recebendo a palavra de Deus, que é a geradora da minha fé, eu tenho que estar nela, eu preciso me manter nela. Eu não posso permitir que os meus olhos e o meu sentir e o que o inimigo joga em meus ouvidos me afastem desse caminho. Como a palavra falou, afaste-se desses que causam divisão, desses que trazem escândalo. Não olhe para eles, olhe para a palavra, continue na palavra, não é mesmo, pastor? Exatamente. Aí olha onde a palavra nos leva. Então a gente tem que reverenciar e respeitar e andar segundo a palavra de Deus, né? Então olha o que diz no versículo 18, fala assim, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo. Então olha, eles não servem Cristo, eles não obedecem, né? Então assim, ela não é referência para você, referência é Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. A referência é Cristo, fixe nisso. Essas pessoas que não servem a Cristo, mas por que você não vai servir porque alguém não serve? Entende onde Satanás, onde o inimigo se beneficia, se utiliza dos escândalos de alguém, das falhas de alguém? Eles não estão servindo a Cristo, mas não quer dizer que por causa que alguém não serve, eu vou deixar de servir. Eu fui chamado para servir a Ele, vou servir a Ele com amor e temor. Em nome de Jesus. Assim, entende? Vamos seguindo. Então assim, eles não estão servindo a Cristo, nosso Senhor. Então assim, eu estou debaixo do senhorio de Cristo. Se eles não estão, problema deles, mas eu vou seguir. Olha bem, mas os seus próprios ventres, ou desejos, ou apetites, então eles servem a eles mesmos. Mediante palavras suaves de bajulação, enganam o coração dos ingênuos, dos simples, das pessoas, né? Humildes, pessoas limitadas. Então assim, hoje existe muito essa questão, né, de palavras que não são palavra de Deus, de doutrinas, de ensinamentos que estão, vamos dizer, te levando não para a palavra. É tirado palavra muito do contexto, criar o quê? Doutrinas pretensiosas, entende? Para te tirar do foco da palavra de Deus, dos princípios de Cristo, para você não ter princípios de fé, fundamento de fé, caráter de filho de Deus, identidade, né? Com legitimidade de filho de Deus. Então é muito importante que a gente fixe, né? Esteja com os olhos fixados na palavra de Deus, atentamente em Deus. Muito bem, vamos seguir aqui o texto. Então essas pessoas que não estão servindo ao Senhor, mas seus próprios desejos, seu próprio ventre, seu próprio apetite, então o que acontece? Eles utilizam o quê? Palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Peraí, mas você não precisa ser ingênuo, porque a palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui. Ore a Deus e peça para Deus te ajudar a entender a palavra. E peça para Deus te mostrar o que é a verdade, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade que testifica só da verdade. Então, se você ouve alguma coisa que não está sendo direcionado pelo Espírito Santo, e se você orar a Deus, você vai sentir que aquela palavra não é verdadeira. Aquela palavra não é uma verdade, é porque falta muita oração, falta muito fundamento de vida com Deus, princípios, para saber discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Mas é bem importante que a própria palavra já mostra para a gente como a gente sabe distinguir isso, discernir isso. Olha bem, agora vamos seguir, versículo 19, fala assim... então aqui, né, está falando aos irmãos e cristãos romanos, né, que habitavam, né, que eram cidadãos de Roma. Fala assim: todos têm ouvido falar a obediência de vocês, falar da obediência de vocês. Então Paulo estava falando da obediência de verdadeiros cristãos que estavam lá, né, e que essa obediência, então as pessoas estavam comentando sobre ela. Então, olha bem, quando nós estamos obedecendo, nós estamos em obediência, a nossa obediência vai ser percebida.
a desobediência de alguém também vai ser percebida, mas a obediência também é. E cabe a cada um de nós o quê? Ser admoestado pela palavra, para quê? Para nós sermos obedientes e não desobedientes. Nós fomos chamados para ser obediente. E a fé, queridos, está totalmente ligada à obediência. Então muitos falam hoje, os legalistas falam hoje sobre uma fé que não é obediente à palavra de Deus. Mas que fé é essa? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé genuína só é gerada pela palavra de Deus. Então se nós temos uma fé, mas não nos sujeitamos a Deus e não obedecemos à palavra de Deus, nós não estamos na fé. Entende, irmãos? Então é muito importante isso. Então agora aqui, Paulo está pontuando que os irmãos lá em Roma, a obediência deles era conhecida e todos estavam falando sobre ela, porque estava sendo percebida uma obediência genuína, legítima entre os irmãos. Agora, peraí, onde está a obediência dos cristãos de hoje? Né? Vamos entender um pouco melhor isso. Vamos finalizar aqui o texto, a leitura. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom ou ao bem, e sem malícia em relação ao que é mal. Né? Então, ou seja, que a gente se apegue ao que é bom, né? Seja sábio ao que é bom, ao que é da palavra de Deus, ao bem de Deus, né? E sem malícia para aquilo que é mal, ou seja, livre daquilo que é mal. Mas eu esteja o quê? E seja sábio e eu me apegue àquilo que é bom. O que é bom? Bom é aquilo que vem de Deus. Bom é aquilo que vem de Deus. Agora, malícia, né? Aquilo que é mal, né? Então a gente não pode se apegar e nem ser sábio em relação àquilo que é mal. Agora, uma coisa, o mundo é mal, o sistema é mal, as religiões não são boas, elas são más, elas têm propósito por trás delas, elas têm interesses por trás delas. E a gente se apega, as pessoas se apegam à religião e não se apegam o quê? À salvação. E a salvação não tem nada a ver, com a religião, porque Jesus ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer uma salvação. Ele foi para a cruz para ser o nosso salvador, para nos salvar do quê? Da condenação do pecado, para nos livrar do quê? Da condenação, né, que está e o que? Da manipulação que está nesse mundo, do sistema desse mundo. Então ele veio nos libertar da escravidão deste mundo. Mas agora, se eu sou um cristão, estou na fé, estou obedecendo a fé, ou estou agora teorizando a fé, teoricamente eu estou na fé, mas eu estou andando no mesmo padrão de vida, no mesmo estilo de vida, de acordo com aquilo que o mundo está pregando, está ditando para mim, está mandando para mim, e eu não estou obedecendo a fé. Então, assim, existe um problema aqui. Existe um problema para ser percebido, para ser tratado, para ser trabalhado. Nós temos que entender uma coisa: Deus nos chamou, nos escolheu do mundo. Ele falou assim, ó, em João capítulo 16, capítulo 15, ele falou assim, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Ele falou assim também em João 17, ele fazendo a oração sacerdotal, ele disse assim, do mundo. Ele rogando ao Pai, ele fala assim, ó, não o peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, né? Eu não oro pelo mundo, mas por esses que têm crido em mim, que creram em mim. Então nós temos uma oração, uma intercessão de Jesus em nosso favor, não o mundo não está recebendo essa oração. Quem está recebendo essa oração é aquele que está crendo em Jesus, porque a verdade está em Jesus, a verdade não está na religião, a salvação não está na religião, a salvação não está na minha bondade, está na bondade de Deus. Agora está o quê? Agora cabe a minha responsabilidade o quê? Ser obediente a Deus, guardar os mandamentos de Deus, aquilo que eu aprendi de Deus. Então eu tenho que obedecer aquilo que eu aprendi, eu tenho que viver o que eu aprendi, eu tenho que ter uma conduta de um cristão, eu tenho que andar nos princípios
da palavra de Deus, nos caminhos de Deus, em temor a Deus, em obediência a Deus, para mim poder andar na fé. Eu não vou poder andar na fé sem andar nos princípios de Deus e sem andar em obediência à palavra de Deus. Eu não estarei na verdadeira fé, na legítima fé. Eu estarei numa fé teórica ou numa suposta fé, mas não na fé em Deus, não na fé em Cristo. E isso é muito importante, o que está sendo pontuado aqui. Então a gente está trazendo esse assunto para que até mesmo te ajudar, você que está, né, meio que confuso, você que está, né, meio que desanimado, entristecido por situações, por problemas, com pessoas. Ei, deixa eu dizer uma coisa, Cristo não se escandalizou, queridos. Cristo, ele foi humilhado, Cristo ele não desistiu de você, ele foi até o fim, te amou até o fim, ele foi até a morte, ele foi pela cruz, ele foi posto na sepultura. Ele venceu o poder do pecado, venceu a morte para te dar vida, para te dar perdão, para te dar salvação. Então, por que você olha para o homem? Por que você não olha para Cristo? Olhe para Ele. Nele está a verdade. É Ele o autor e consumador da fé. É para Ele quem temos que olhar. Ele não falhou conosco. Ele não negou a nós. Ele não negou, aleluia, a sua salvação, o seu amor, o seu perdão para nós. Então, queridos, valorize o que Cristo fez, o que Cristo deu, o que o homem faz, o que o homem deixa de fazer. Você não pode caracterizar aquilo que Cristo fez por você. Em nome de Jesus, não é isso, irmão Nilson? E eu estava pensando aqui enquanto o senhor falava, que o senhor falou ali no início, né? Vamos lá. A gente, primeiro, eu não julgo se você que ainda não pertence a uma igreja está olhando para a igreja desacreditado. Eu não julgo. Se a gente pegar e analisar a igreja nesse período de pandemia, que teve a pandemia, a igreja ela foi uma igreja acomodada, uma igreja calada. Ela não foi uma igreja como deveria ter sido. Ela não foi uma igreja como foi a igreja a primeira igreja, o início da igreja, que é uma igreja só, não existe primeira e segunda igreja. Existe o início da igreja, que foi a igreja primitiva. Uma igreja que estava disposta a perseguições pelo nome de Cristo. Uma igreja que viveu o sobrenatural da fé porque olhou para Jesus. Porque se preservou na palavra de Cristo que recebeu. Porque se preservou numa vida real com Deus. Essa foi uma igreja real. A nossa igreja da nossa geração não tem se posicionado como deveria ter se posicionado. Então tudo bem, eu não julgo se você que já está na igreja também está descontente, está até desanimado com o que está vendo na igreja. Mas agora vamos lá. Se você que está dentro da igreja e está vendo os pontos negativos da igreja, como você está se portando? Faça uma autoanálise. Se você está vendo os defeitos, as coisas erradas que estão acontecendo dentro das grandes igrejas, como você está se portando com isso? Você está sendo um genuíno cristão? Um genuíno membro de um corpo? Ou você está se adequando a esse formato ou aproveitando essa possibilidade para recuar também da fé, para voltar e fugir? O que você está fazendo diante disso? Você está orando a Deus e pedindo auxílio dele para que você continue bem posicionado, bem alinhado? Ou você está se adaptando a esse sistema pecaminoso, a esse sistema que não é vinculado à palavra do Senhor? Porque como o pastor falou aqui, a gente não deve olhar para eles. Tudo bem, a gente está vendo que a igreja, de certa forma, ela se adaptou ao sistema mundano. Ela se adaptou ao que o mundo está pregando. A fé que está sendo pregada, principalmente nas mídias, os grandes canais e grandes igrejas, não é a fé genuína da palavra. Mas e o que eu estou fazendo com a palavra? Eu estou olhando para essa palavra? Porque não interessa o tamanho da congregação em que eu congrego, não interessa as pessoas que estão à minha volta. Se eu amo a Deus e eu amo a sua palavra, ela vai me transformar. E se ela me transformar, eu vou começar a olhar e, poxa, interceder por essa igreja dessa geração. Não interessa assim, irmãos. A nossa geração, a igreja, nós estamos passando por um momento de turbulência onde nós precisamos reencontrar a nossa identidade e nos firmar nela. Essa é a realidade. Aleluia. Mas e o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer? Se você tem a palavra de Deus, você está se posicionando sobre ela? Você está se posicionando na doutrina de Cristo? Você está se posicionando na forma em que você recebeu Jesus e tem permanecido nela? Ou você está olhando para esses charlatões, para esses homens usados pelo inimigo, para esses homens que se perderam pela ganância, que se perderam pelo que o mundo prega, pelo que o mundo oferece?
Porque eles não vão gerar sua fé, irmãos. Eu não gero a sua fé. Agora, se eu estiver te trazendo a palavra de Deus, ela gera a sua fé. E isso tem que ser o suficiente. Por que a igreja primitiva, eles foram realmente vitoriosos em tudo que empreenderam? Porque eles olharam para a palavra de Deus, eles olharam para Cristo revelado, eles olharam para a obra de Cristo na cruz, que é o ponto de partida da nossa fé, para Cristo morto e ressuscitado. Eles não ficaram olhando para os homens, eles mesmos aconselham que entrarão homens dentro da igreja, que são lobos em pele de cordeiro, e vão causar divisão, e vão causar manipulação, e vão ser utilizados pelo inimigo, vão pregar prosperidade como está sendo pregado, vão pregar doutrina de roupas, vão pregar isso, vão pregar aquilo. Mas não olhe para eles, olhe para a palavra. A palavra ela é extremamente suficiente para te conduzir à salvação. A palavra é o único meio que te conduz à fé. Não é esses homens, não é essas pessoas. Se a igreja está se perdendo, a igreja, entre aspas, porque a igreja de Cristo nunca se perderá. Mas se a igreja que você está vendo ruir diante dos seus olhos, é porque essa não é a igreja. Jesus mesmo falou, toda árvore que o meu Pai não plantou será cortada. Então essa não é a igreja. Você tem que olhar para a palavra de Deus e se apegar a ela. Ore ao Espírito Santo, ele vai te conduzir, tenha certeza que existem muitos lugares sobre essa terra que Deus tem preservado. Lugares pequenos, lugares que não estão na mídia, mas Deus tem preservado homens e mulheres com coração para o Senhor. Então pare de olhar para essa igreja que está sendo pregada, anunciada, essa fé, essa falsa liberdade, essa liberdade financeira, esses pastores coaching, esses homens que vendem o evangelho, que nem é o evangelho de Deus. Não olhe para isso. Olhe para o Senhor, olhe para o evangelho puro e simples. Você tem acesso à Bíblia. Então vá até a Bíblia, ore. Poxa, eu não entendi, eu vou orar, o Espírito Santo vai me direcionar, eu vou clamar, o Espírito Santo vai me ajudar, porque a palavra de Deus fala que nós somos escolhidos para ser sal nessa terra sem gosto, nós somos escolhidos para ser luz nesse mundo de escuridão. Mas se o mundo está sendo escuridão e alguns que se dizem cristãos estão sendo escuridão também, eu não devo seguir esse caminho, eu devo seguir o que Jesus mandou ser. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal, eu não posso me misturar com aqueles que estão sem gosto. Eu não posso olhar para eles com raiva, com ódio. Não, eu vou interceder para que Deus endireite a sua igreja, para que Deus levante a sua igreja, para que Deus posicione. Esse é os cristãos que Deus realmente quer. Eu quero me utilizar de uma palavra que está no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6 a seguir. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Como, pois, recebeste Jesus? Como que você recebeu Jesus? Como que tem sido apresentado Jesus para você? É simples de você diferenciar um homem de Deus de um homem que não é de Deus. Se você receber, se uma pessoa vir falar para você de Jesus com um monte de vãs sutilezas, com um monte de persuasão, com um monte de historinhas, com um monte de blá blá blá, despreze, se afaste dele, porque Jesus é tão simples de compreendê-lo. Como que você deve receber Jesus? Primeiramente, na cruz. Você recebe Jesus através da cruz. Você recebe o Espírito Santo através da cruz. Você recebe acesso a Deus com Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Essa é a forma que se recebe Jesus. E essa é a forma que se mantém. É aí que inicia a nossa fé. É aí que é o ponto de partida da fé. É aí que é o ponto de partida de um filho de Deus. Aí que um filho de Deus é introduzido à família de Deus e ao reino de Deus. Através da cruz. E não através de vãs sutilezas, de persuasão. Muitos homens simples são usados pelo Senhor. Pedro era um pescador e ele foi grandemente usado por Deus. Foi grandemente usado por Deus. Continuando o texto aqui, ó. Como recebeste? Ande nele. Você recebeu ele entendendo que ele foi morto e ressuscitado por você e por mim. Então ande nele.
Você tem que olhar para Ele é o seu exemplo de vida, Ele é o autor da sua fé, Ele é aquele que consuma a sua fé. Então olhe para Ele, permaneça nele, fique nele, arraigados e edificados. Você tem que ser arraigado nele, você tem que ser, irmãos, a palavra do Senhor fala em Mateus no capítulo 7, que devemos ser edificados sob a rocha é Cristo, a rocha é a palavra de Deus. Então seja edificado e arraigado nele, é nele, não no que o mundo prega, é na sua palavra, e você tem acesso a ela. Não há desculpa para você não tomar posse dela e andar nela, não há desculpas para isso. E confirmados na fé, porque a fé só está nele na palavra, só está nele na mensagem da cruz, na obra da cruz. Assim como fostes ensinados, o único meio de você ter fé é através da palavra e do que Cristo fez na cruz, não há outro meio. Se vierem com outra forma, se vierem com dinheiro te oferecendo a teoria da pregação e da prosperidade, doutrina de homens com roupas, com isso, com aquilo, nada disso edifica a sua fé. O fundamento principal da sua fé é Cristo e a cruz, é o principal fundamento da sua fé. Nele, abundando em ação de graças. Tende cuidado, ali, ó, Paulo aqui novamente falando, seja cuidadoso, que ninguém vos faça presa, vindo com sutilezas, com poder de persuasão, com filosofia, segundo a doutrina de homens, a tradição de homens. Se você estiver na palavra, você não vai ser enganado. Se você estiver na palavra de Deus, observando, analisando, vigiando, orando, se consagrando sob a palavra de Deus, as doutrinas de homens não te pegarão. Por que hoje há uma igreja, de certa forma, a nossa geração está presa de certa forma? A nossa geração não vive o excepcional e o extraordinário de Deus. Por quê? Porque está preso a doutrinas e tradições de homens. Satanás tem levantado homens para trazer as suas doutrinas para a igreja. E muitos que têm a palavra cruzam os seus braços, deixam de viver aquilo que foram chamados para viver e preferem olhar e julgar ao invés de viver o que Cristo está chamando para que seja vivido. Tem medo, como o pastor usou no início, tem medo de ser a igreja real de Jesus, tem medo de falar a verdade. E daí se os homens não vão gostar? E daí se o inimigo não vai gostar? Eu preciso viver o que Deus me chamou para viver. Eu não posso me juntar a eles, eu não posso me juntar a essa podridão que está se infiltrando pelas beiradinhas da igreja, não posso, eu tenho que combater com isso. Não julgar o homem. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é espiritual, então eu tenho que orar, eu preciso me colocar sob a palavra de Deus, vigiar, orar e cuidar, porque a palavra de Deus fala, você que está de pé, cuide para que não caia. Vigiar e orar e andar a palavra do Senhor. Eu preciso me consagrar sob essa palavra, Olha só, eles vêm, cuidado para não se tornar uma presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a doutrina e tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Cuide-se para que você não se perca e continue seu caminho. Se os homens não vão olhar para você, é Jesus que tem que estar cuidando de você, irmãos. Em nome de Jesus, amém, pastor? Amém, irmão Adilson, e é muito importante. Então, relembrando, né? Paulo mencionou lá em Romanos, o texto que lemos, capítulo 16, versículo 17 ao 19, fala assim, né, que muitos têm ouvido falar da obediência de vocês. Então, assim, naquela igreja havia muitos cristãos que verdadeiramente obedeciam o quê? Obedeciam o evangelho, obedeciam a fé, os ensinamentos de Cristo. E não adianta nós obedecer, vou obedecer a doutrina da igreja, não, eu vou obedecer a fé, que é a doutrina de Cristo, que é a palavra de Cristo. Entende? Então é isso que nós temos que aprender a discernir, a entender que nós temos uma responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, obedecer a fé. Por exemplo, o irmão leu aqui em Colossenses, né? Portanto, assim como vocês receberam, né, Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Então, assim, como a gente recebeu ele, foi tão milagroso, tão maravilhoso, tão miraculoso, né, a obra dele na nossa vida, se encontramos com ele, aprendemos com ele, se revelou a nós, nos amou, né? E agora o que acontece? Agora nós temos que andar nele, ou seja, por quê? Porque ele se revelou a nós para o quê? Para nós conhecer o reino de Deus, nós ter a promessa da vida eterna, nós termos a esperança da vida eterna e nós viver dentro do padrão de vida de um cristão e ser livre do quê? Do sistema do mundo e do sistema de vida que nós estávamos vivendo sem Deus. Então agora nós temos que ser obediente à palavra de Deus, obediente à fé, obediente aos ensinamentos de Cristo,
Para o quê? Para que assim como a gente recebeu ele, a gente continue andando nele, eu continue andando com ele. Então, a fé não é uma coisa que aconteceu só naquele dia e agora você não tem mais nada a ver com Cristo, a palavra de Deus não tem mais nada a ver com você, não. A palavra de Deus te orienta a como você deve andar, a como você deve ser, ao que você deve fazer. Então, a palavra de Deus ela é fundamento para nós andar nele, para nós continuar com ele, para ser confirmados na fé. Então, a nossa obediência, nós devemos obediência ao Senhor. Nós devemos obediência ao Senhor. Ele não é meu Senhor? Ele não é teu Senhor? Então, se ele é teu Senhor, eu tenho que servir a Ele, eu tenho que obedecer a Ele. Em nome de Jesus. Então nós temos que, assim como nós recebemos Ele, então muita gente legaliza sua vida convencional, sua vida mundana, de que apenas recebeu Ele, está tudo resolvido e agora vai andar da mesma maneira. Peraí, não. Eu agora vou andar como um cristão, eu agora vou ter uma postura diferente, eu tenho minhas responsabilidades como filho de Deus. Agora eu tenho que andar nele, como que foi lido aqui. Assim como eu recebi ele, eu tenho que andar nele. Eu tenho que continuar com ele, eu tenho que andar em obediência a ele, eu devo obediência a ele, porque ele me deu tudo. Agora eu só tenho que obedecer a fé, mas eu devo essa obediência de fé a ele, essa dependência dele, de crer nele, de confiar nele. Esse é o ponto. Aí assim, muitos estão o quê? Usando os meios, né, os mecanismos satânicos, diabólicos, né, de tudo aquilo que foi elaborado, planejado para, vamos dizer, pintar uma imagem negativa da igreja e vincular essa imagem a Cristo. Agora, deixa eu dizer uma coisa, Cristo ele continua sendo o mesmo porque ele é imutável, a sua palavra é a mesma porque ela é imutável, ela não muda. Então o que acontece? Então a cultura, ou a mentalidade, ou o entendimento das pessoas mudaram, mas peraí, Cristo continua o mesmo. Aí eu vou trazer você para a palavra de Deus, quando Cristo estava com seus discípulos e perguntou a eles, quem dizem os homens que eu sou? Aí responderam, né? Disseram, uns dizem que era Elias, outros que é João Batista que ressuscitou, outros dizem que é um dos profetas. Mas aí Jesus pegou e trouxe isso para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Jesus estava falando o quê? Questionando eles sobre a identidade dele. Então preste bem atenção, a identidade de Cristo não mudou. Naquele tempo as pessoas já diziam algumas coisas de Jesus, que Jesus era um profeta apenas, que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado, que Jesus era Elias. Mas quem vocês dizem que eu sou? Porque nós que cremos, nós não podemos ter o mesmo parecer ou a mesma visão de Cristo como o mundo tem. Se aquele que não crê não conhece ele, agora se eu conheço ele intimamente, eu conheço ele de verdade, então eu sei quem ele é, então eu vejo ele diferente. O mundo diz que Jesus é alguém, mas peraí, mas eu creio nele, ele se revelou para mim, eu sei quem ele é. Eu sei que ele não muda, eu sei que ele não mente, eu sei que ele não falha, eu sei que ele não nega bem algum, eu sei que ele não vai mudar, eu sei que ele não vai falhar, nunca falhou comigo. Agora, se alguém está falhando na fé, queridos, não vincule isso a Cristo. É a pessoa que está falhando, não é Cristo que está falhando. Então, o que os homens estão dizendo a respeito de Cristo, de quem Cristo é, na verdade não é quem ele é. A identidade dele não mudou. Você precisa conhecer ele pessoalmente. Você precisa ter uma experiência pessoal com ele. A tua fé verdadeira é quando você se encontra com ele, você encontra o quê? O que ele fez por meio da cruz, o que ele fez por meio do evangelho, o que ele trouxe para nós. Então, quando nós temos esse conhecimento de conhecer Cristo, como recebemos Cristo, agora nós vamos andar nele. Agora eu conheço Cristo, e agora eu aprendi de Cristo, e agora eu vou andar com os ensinamentos que ele me deu. Eu vou andar agora como um filho de Deus. Então Cristo ele não mudou, Cristo ele se revelou a mim. Agora o que o mundo está dizendo a respeito dele, o que julgam ser ele, é indiferente para mim, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu confio, em quem eu creio, em quem eu espero, em quem eu confio, e ele é fiel. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, sempre. Então ele nunca vai mudar, a identidade dele nunca vai mudar. As pessoas podem falar, ou dizerem, ou julgarem, ou apresentar ele para você como alguém diferente, mas ele é o mesmo. Ele é o Jesus bíblico,
Ele é o Jesus Salvador que não mudou, que venceu a morte, que morreu em teu lugar, que morreu para te salvar. Então não deixe o mundo te enganar, não deixe o sistema te enganar, não deixe os religiosos te enganar, mas deixe Jesus te salvar. Deixe a palavra dele mudar a tua vida. Não mude, né, de pensamento e de sentimento a respeito de Cristo por causa de pessoas, por causa daquilo que dizem ou por causa daquilo que acontece por meio de pessoas. O que tem que acontecer é uma mudança na tua vida por meio daquilo que Cristo fez, por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. Agora eu vou obedecer Ele, como eu recebi Ele, agora eu vou andar nele, como Ele veio para me tirar desse mundo, me libertar desse mundo, e agora eu vivo que livre desse mundo, da condenação do mundo, mas agora eu vivo pela fé nele, eu vivo nele, firmado, enraizado, fundamentado na fé nele. Agora eu ando nele, eu confio nele, eu dependo dele. E eu digo uma coisa para ti, eu digo uma coisa para você aqui em nome de Jesus Cristo, você que está ouvindo aí, você que está perplexo, você que está se perdendo na fé. Pare de olhar para essas coisas, olhe para o autor da tua fé, olhe para aquele que veio para te salvar, olhe para aquele que morreu em teu lugar, aquele que não mente, aquele que não falha, aquele que não vai negar, aquele que nunca vai falhar, aquele que nunca vai faltar, aquele que já provou o seu amor por ti, aquele que morreu em teu lugar por ti. Deixa eu dizer uma coisa, aqueles que estão pregando mentira não morreram por você, aqueles que falharam por você, ele não morreu por você, mas aquele que está dizendo que é o autor da nossa fé, é aquele que devemos obediência a ele, aleluia, é aquele que prometeu, aleluia, a vida eterna, nos deu a vida eterna, é nele que eu vou sempre confiar, é nele que você deve, para ele que você deve olhar e confiar, e aí você não vai se confundir, você não vai se perder, porque ele é fiel, porque ele permanece o mesmo Jesus amoroso, o mesmo Jesus bondoso. O mundo é mau, estamos vendo tanta maldade, tanta atrocidades, mas Jesus, ele é fiel. Olha o que ele passou por ti, olha o que ele pagou por ti, olha o que ele veio dar para você. Ele te dá a salvação, querido. A salvação é de graça, a salvação é gratuita. Ele pagou um preço de sangue, morreu por te amar, morreu para te salvar. Então não despreze essa salvação. Hebreus capítulo 2, queridos, a palavra de Deus fala, nos adverte, falou assim, ó: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Como nós vamos escapar da condenação desse mundo, que essa salvação veio a nós? Se ele veio para nos salvar, ele veio para nos livrar desse mundo. E agora o que acontece? Assim como eu recebi ele, o Senhor Jesus, agora eu vou andar nele. Então, queridos, prestem atenção. Andar na fé, andar em Cristo, firmado, né, fundamentado na fé, andando nele, como você recebeu ele, ande nele. Não seja eco daquilo que os outros falam. Não seja reflexo daquilo que estão pregando erroneamente ou induzindo você a errar. Seja o que? Verdadeiro, vai buscar Deus, chore diante de Deus, clame a Deus, porque Ele é fiel, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. E essa palavra eu tenho certeza que é uma resposta para você que está ouvindo, você que está em conflito, você que está se perdendo. Entenda, ouça essa palavra, medite nisso, vai em busca da verdade, almeje, deseje a verdade, busque a verdade. Ele é a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Você que está confuso, você que está preso aí pelo medo, pela insegurança, pelos conflitos que estão dentro de você, ele quer te livrar disso. Só a verdade te liberta. Jesus é a verdade. Amém, irmão? Adiós. E é tão interessante que o Senhor falou ali que você precisa ter esse encontro com Jesus. Você precisa conhecer Ele. Irmão, irmã, se você ainda não teve um encontro com Jesus, você precisa ter esse encontro com Ele. Mas como que você vai chegar a Ele? Através da palavra. É simples. Não há outro caminho. Ele é o caminho. E a sua palavra e Ele são um. Você conhecendo e obedecendo a sua palavra, você estará conhecido dele e estará com ele. Quer ver como isso é sério? Em Mateus 7, se eu não me engano, no 21. Porque às vezes não é um dom, irmãos. Você pode receber um dom de Deus. Homens aí, grandes homens que estão na mídia, receberam um dom de Deus. Mas eles estão muitas vezes em desobediência e não são conhecidos pelo Senhor. Em Mateus, capítulo 7, acho que é o 21, 22,
Jesus fala assim, chega um homem diante de Deus e fala assim, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, e Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Por que ele nunca conheceu? Porque foram desobedientes à palavra. Independente se homens estão vivendo algumas coisas, cura, expulsando demônios, se não estiver na palavra, não é conhecido de Cristo. Se não estiver na palavra, não conhecerá o Senhor. É impossível, irmãos. É impossível. A palavra de Deus, além de ser um manual para nós como cristãos, para nós vivermos como peregrinos e estrangeiros nessa terra, ela também nos mostra quem é Cristo. Ela nos ensina quem é o nosso Criador. Ela nos ensina todo o plano e projeto de Deus para a nossa vida. Ela nos ensina como tudo se iniciou, como tudo continua e como tudo se findará. É somente através da palavra de Deus, irmãos. Não há outro meio de você conhecer o nosso Senhor. Não há outro meio. Muitas pessoas pegam textos fora de contexto para te atrair. Não vá. Se você anseia conhecer o Senhor, mergulhe na palavra de Deus e você não vai ser enganado. Você não será enganado. É isso que o Senhor quer para você. Mergulhe na palavra de Deus. Aqui para encerrar. 2 João, segunda epístola de João, no finalzinho da Bíblia, versículo 8. Olhai por vós mesmo, para que não percamos as coisas que obtivemos, mas antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que transgride e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem ao Pai e o Filho. Esse tem tanto o Pai como Deus. Olhe para você mesmo. Olhe para que você não perca o que você recebeu. Vigie. Se você está recebendo a palavra de Deus, por mais que seja pouco, por mais que seja um leitinho, por mais que seja um início, guarde como um tesouro no seu coração. A palavra de Deus ela é preciosa. É para ela você tomar posse e colocar no seu coração e não permitir que dali ela saia. E aí você começar a ter experiências com Jesus. Você conhecerá Ele verdadeiramente como Ele é, através da palavra de Deus. Você que anseia conhecer o amor de Deus, como o pastor falou, você que está se sentindo perdido, você que está se sentindo um pouco aflito, um pouco distante, você que está se sentindo confuso com a situação que se encontra a igreja, olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Você precisa analisar algo, é muito sério a gente querer julgar a igreja. A gente pode olhar, como eu falei, analisar, perceber que a igreja não está no rumo que deveria estar, mas a igreja de Cristo é a noiva dele. Ele vai endireitar sua igreja. A palavra de Deus fala que o juízo começa pela casa de Deus. Ele vai endireitar. E aquele que não é será cortado. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Então não se preocupe com aqueles que estão indo para a doutrina de homens. Não se preocupe com aquele que está indo para o lado errado. Ore por ele, interceda por ele, mas não perca o sentido da sua vida, não perca a direção que o Senhor te colocou. Não permita se perder porque alguém que você conhece e achou que era um cristão está se perdendo. Não permita se perder porque aquele homem que você via na mídia caiu, falhou, adulterou, pecou, roubou, está em escândalo financeiro, está em escândalo disso e daquilo. Não permita você se perder por causa disso. A sua fé não tem que estar nele. E veja bem como isso é chocante. Se você viu algo na mídia ou algo que está sendo um escândalo de alguma pessoa, de algum homem, de alguma mulher que você achava que era uma grande pessoa de Deus, e isso te chocou, isso te entristeceu e está te fazendo recuar da fé, louve o Senhor se você está entendendo isso agora, porque a sua fé não estava em Cristo. Ele está te dando uma nova oportunidade para você se arraigar na fé, se edificar na fé, que é pela palavra. Se algo que aconteceu em algum lugar que você ia, ou que você viu, um escândalo fez com que você recuasse da fé, abandonasse a igreja, abandonasse Jesus, abandonasse o Senhor, é porque você nunca esteve fundamentado nele, você nunca o conheceu. Porque uma vez que você conhece Cristo, como ele é, o que ele fez, Jesus, o verdadeiro Jesus, você não vai se afastar dele. Talvez você pode se entristecer se alguma pessoa pereça, se alguma pessoa caia, mas aí você vai sentir o amor para orar por ela. Você não vai julgá-la. E isso não vai permitir, não vai fazer com que você recue. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, veja bem o que a palavra fala. Aquele que transgride a doutrina de Cristo, aquele que transgride os ensinamentos reais, os fundamentos da fé, Cristo na cruz, aquele que vai além disso, aquele que extrapola o que a palavra de Deus nos fala, aquele que pega textos fora de contexto para fazer
obras para ganhar dinheiro, obras para isso, para os seus próprios interesses, para servir o seu ventre, como a palavra fala, esses não são do Senhor. Não tenha Deus, eles não têm Deus. Mas não olhe para eles. Não permita que isso te afaste de Jesus. Jesus é muito, 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 muito acima disso. Você tem que estar olhando para Ele. Ele é o alvo da sua fé. Ele é o autor. Olhe para Ele. Se você olhar para Jesus, você encontrará todos os exemplos para a sua vida, tanto aqui como no século vindouro, como na Nova Jerusalém, como no novo céu e nova terra. Você aprenderá tudo que você precisa aprender. Não olhe para homens. Não olhe para homens e não tenha eles como seus ídolos, como seus referenciais. Deus usa homens para nos ensinar. Usa, com certeza. Mas a pessoa não pode ser o meu ídolo. O meu ídolo é Jesus Cristo. Ele é o meu principal referencial. Em nome de Jesus. E aquele que persevera na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Persevere. Persevere na palavra do Senhor. Tenha um encontro real com Ele. Seja realmente transformado, mudado. Viva o novo de Deus que só vem através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Não permita que os escândalos que estão aí fora te afastem dos caminhos do Senhor. Veja bem, eu vou falar novamente. O juízo de Deus virá pela sua casa primeiro. Virá sobre a sua casa. Deus, ele vai limpar. O que é sujo, ele vai tirar e vai permanecer limpo. Seja limpo, permaneça. Deus, ele não vai, jamais você perderá o seu galardão estando em Cristo. Olha o que falou no 8. Mas antes, recebamos o inteiro galardão. E como que recebemos o inteiro galardão? Permanecendo na doutrina de Cristo. Permanecendo na obra que ele fez. Permanecendo na fé através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Não é isso, pastor? Amém? É isso, amém. Concluindo, então, essa mensagem, né? Resumindo tudo que a gente tem falado aqui, então, assim, é inevitável, né, que venha o tempo aqui, como a gente está vivendo aí, o tempo da desobediência, o tempo da... A palavra já nos alerta, da né? apostasia, da iniquidade. Então, o que acontece? Mas o que acontece? Deus nos chamou o quê? Para a obediência, para a fé. Então, o que acontece? Não é porque os outros estão se perdendo que eu vou me perder, eu vou me guardar, eu vou perseverar na fé. Persevere na fé. Em nome de isso Jesus. Que Deus quer. É isso que o Espírito Santo quer te alertar nessa noite, ensinar nessa oportunidade, né? Que você venha o quê? Perseverar na fé. Persevere na fé, persevere nos ensinamentos de Cristo, né? Para que a tua obediência seja não só conhecida pelos homens, mas também por Ele. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Querido e amado Deus, nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo pela tua palavra. E nós oramos em nome de Jesus para que pelo poder do teu Espírito Santo, esta palavra possa, Senhor, despertar, revelar o teu propósito, Senhor, em cada vida, aquelas vidas, Senhor, que se encontram, Senhor, meu Deus, aflitas, que se encontram, Senhor, desorientadas, que essa palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo possa trazer a orientação, possa trazer, Senhor, a direção, meu Pai, e essa vida possa, Senhor, se alinhar novamente, se ajustar, Senhor, em nome de Jesus contigo, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que essa palavra prospere, Senhor, no coração daquele que nos ouve, daquele que nos vê, em nome de Jesus nós oramos, Pai, crendo na vitória, Pai, crendo, Senhor, no poder dessa palavra, que não voltará vazia, mas em nome de Jesus ela há de prosperar, há de operar nessa vida, no nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, e nós já te agradecemos, porquanto cremos em teu poder, Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, amém. Irmãos, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é ela que ilumina o nosso caminho. Enquanto você estiver sob a palavra do Senhor, você não perecerá, você não cairá e você não se enganará e não será enganado. Em nome de Permaneça Jesus. na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo seu tempo, medite nessa palavra, é a palavra de Deus para o seu coração, é a palavra que você precisa ouvir, é a palavra do jeito que Deus quer trabalhar, Ele trabalha no seu coração, em nome de Jesus. Aproveitem os vídeos do canal, compartilhem, curtam, é tempo da verdade. Um abraço a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos também em nome de Jesus. É tempo da verdade, obedeça a verdade em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos.